Olá amigos, eu sou o Haroldo Lourenço, sou professor de Direito Processual Civil, professor adjunto aqui na UFRJ, na Faculdade Nacional de Direito. Bem, estamos aqui para esse canal do YouTube da UFRJ, nesse período complicado que nós estamos vivendo, esse período de pandemia, de quarentena. Então nós estamos tentando aqui passar à sociedade, trazer conteúdos que sejam de utilidade pública para todo o corpo da sociedade brasileira. Esse é um dos papéis da nossa tão querida UFRJ, a nossa Nacional de Direito. Bem, eu vou falar hoje com vocês sobre um tema que é uma questão muito polêmica, gera muitas dúvidas a todo mundo, sobre a prestação de alimentos, sobre a necessidade de se pagar uma pensão alimentícia e ainda a possibilidade de se ter uma prisão civil. Vou tentar, evidentemente, usar um linguajar muito objetivo, muito direto, para nós fugirmos daquela linguagem técnica do direito que, às vezes, quem não é da área vai ter dificuldade de compreensão. Então, o linguajar aqui é bem direto. Quando a gente fala de obrigação de alimentos, de pensão alimentícia, como se costuma falar, ela pode ter natureza familiar, ou seja, decorre de um vínculo familiar, ou seja, o pai pagando para o filho, a mãe pagando para o filho. Não é muito comum, geralmente é o pai que paga a pensão alimentícia, mas ainda é possível ter alimentos que se originem de uma obrigação do direito civil, da responsabilidade civil, alimentos de natureza indenizatória. Como assim, Haroldo? Alimentos de natureza indenizatória. Imagina que você, infelizmente, se envolve num acidente, atropela uma pessoa e aquela pessoa vem a óbito. Infelizmente, você matou, ainda que culposamente, aquela pessoa num fatídico acidente. A família dela, os filhos, por exemplo, podem lhe processar e você vir a ser condenado a pagar uma pensão alimentícia. Mas não é exatamente esse assunto que eu quero colocar. Eu quero falar dos alimentos familiares, que é o mais tradicional, ou seja, o pai pagando pensão alimentícia para o filho. Bem, olha só, desde o nascimento da criança, até mesmo antes do nascimento, ou seja, durante a gravidez, que nós no direito chamamos de nascituro. Nascituro é aquele ente, o feto que está para nascer, está na iminência de nascer. Então, por exemplo, a mulher pode ter uma gravidez de risco, pode necessitar de recursos naquele momento e você pode ser condenado judicialmente a pagar pensão alimentícia para o feto, o chamado nascituro. Não é algo muito comum. Há também outra possibilidade dos chamados alimentos gravídicos, que são alimentos pagos para exatamente a mulher manter aquele seu período de gestação. Que nós sabemos que tem períodos, tem gravidez, algumas gravidezes são bem complicadas, então exigem alimentação específica, exige um medicamento específico para segurar aquela gravidez e por aí vai. Bem, a obrigação de alimentos ela geralmente se constitui mediante uma decisão judicial. Então é muito comum você ter, por exemplo, uma ação de alimentos, que é a via mais comum, ou seja, aquela criança representada pela mãe dela ajuiza uma ação contra o pai e durante essa ação o juiz vem a fixar uma obrigação de alimentos. Não existe valor tabelado de pensão alimentícia. As pessoas estabelecem muito a ideia do 30%. Isso não existe, tá? O juiz vai fixar dentro do que nós costumamos chamar no direito tradicionalmente de um binômio. Necessidade, possibilidade. Ou seja, quanto aquela criança precisa? Aquela criança precisa de R$1.000, de R$2.000. Quanto que aquele pai pode pagar? Aquele pai recebe 3 salários mínimos. Então ele pode contribuir mensalmente, digamos, com R$500, com R$600. É essa equação que o juiz vai levar em consideração. Hoje fala-se muito também na proporcionalidade. Então, possibilidade, necessidade, proporcionalidade. Não é ou não vai vir a ser exatamente 30% em todos os casos. Outra hipótese muito comum também são os alimentos fixados depois de um divórcio. Então o casal estava na constância de um casamento, na constância de uma união estável e durante essa união estável veio uma criança e depois o casal se separou. Então houve uma sentença judicial que fixou o valor de pensão alimentícia. Muito bem. Essa decisão judicial ela tem essa força da pessoa poder ajuizar uma ação em juízo e cobrar esse valor de pensão alimentícia e nisso pode culminar até a questão da prisão civil da pessoa, do devedor de alimentos, tá? Outra coisa é o seguinte, essa pensão alimentícia ela vai perdurar até essa pessoa, essa criança, atingir a sua maioridade civil, que na verdade vai deixar de ser uma criança, já é um adolescente. Quando chegar aos 18 anos, 17 anos, já está na idade adulta, então já deixou de ser adolescente. Então, em regra, a pensão alimentícia é paga até a criança atingir os seus 18 anos de idade. Só que você toma cuidado.
duas questões. A exoneração pelo pagamento, ela não é automática. Ah, meu filho fez 18 anos, no outro mês eu já não paguei. Você está arriscado a vir a ser preso. Não é desse jeito que se faz. Você tem que procurar um advogado, procurar a defensoria pública, para que se maneje um procedimento judicial para exonerar o pagamento da sua pensão alimentícia. Se houve uma ordem judicial fixando, tem que ter uma ordem judicial exonerando. Não pode ser assim, de automático, parei de pagar, ponto final e acabou. E o segundo detalhe, que muita gente conhece também, é tomar cuidado se a pessoa, o filho, não está cursando ensino superior ou está na iminência de ingressar numa instituição de ensino superior. Então tem vários alunos aqui no FRJ que recebem pensão do pai. Nenhum problema, apesar de ser uma faculdade pública, nenhum problema quanto a isso, ter que arcar com pensão alimentícia para aquele filho enquanto ele estiver cursando o ensino superior. Não há idade limite. Tá? Um curso superior vai durar em média 3, 5, 6, 7 anos. Então você pode ter que pensionar, pagar a pensão alimentícia nesse período, salvo se você provar que aquela pessoa já consegue se manter com recursos próprios. Então o juiz pode estender esse pensionamento até essa idade. E sobre a questão da prisão, tá? Essa prisão ela é sempre fixada mediante uma decisão judicial e sempre de maneira excepcional. Como assim de maneira excepcional? Nesse mesmo juízo da vara de família, onde teve essa decisão que lhe fixou a pensão alimentícia, você vai ser citado nessa ação ou vai ser intimado nesse processo para vir ao processo justificando no prazo de 3 dias que você já pagou, que você está totalmente impossibilitado de fazer o pagamento. Então, muito cuidado com isso. Muita gente fala isso. Ah, agora está na pandemia, eu não consigo fazer o pagamento da pensão alimentícia. Espera aí. Nós estamos numa pandemia. Você está desempregado, mas você tem um filho. A ideia do ordenamento é proteger integralmente a criança. A criança não pode ficar descoberta. Tem que ter algum tipo de proteção. Ah, como é que eu vou fazer? Eu não sei como é que vai fazer, mas você tem que ter uma responsabilidade sobre seu filho. Você vai fazer um trabalho autônomo, você vai dirigir aplicativos, de transporte de pessoas, você vai dar um jeito, vai arranjar o seu famoso bico e tem que contribuir com alguma coisa. Nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo, por exemplo, é muito comum as pessoas procurarem um advogado ou procurarem um defensor público para buscar a redução do valor da sua pensão alimentícia. Então eu sou advogado, às vezes a pessoa me procura porque tinha uma pensão de 5 mil e agora ele foi demitido com a pandemia. Eu tenho direito de buscar judicialmente a redução desse valor? Tenho. Então voltando ao que eu estava falando, você vai ser citado para no prazo de 3 dias pagar, primeiro fato, provar a impossibilidade total de pagamento. Haroldo, o que é impossibilidade total? O sujeito está internado no hospital em estado grave. Por exemplo, ele está com Covid, está internado no hospital, num estado gravíssimo, hospital público, e não tem condições nenhuma de fazer pagamento de pensão alimentícia nesse período. O juiz pode ponderar isso e evitar a sua prisão. Perfeito? E a terceira hipótese é justificar que você já pagou. Então tem 3 saídas. Pagar, demonstrar a impossibilidade total de pagamento, não é impossibilidade parcial. Se você tem impossibilidade parcial, você tem que pagar parcialmente, mediante um procedimento judicial. Toma cuidado com isso. Ou a terceira hipótese, justificar provando que já pagou. Presta muita atenção, cuidado com esse ponto. Outra questão muito importante é que os alimentos também eles podem ser pagos, como se costuma chamar, in natura. O que é pagar in natura? É pagar o colégio, é pagar o plano de saúde, é pagar a natação. Mas isso tem que ter sido convencionado. Ou a decisão judicial que estabeleceu essa forma de pagamento tem que ter previsto. Muito comum você ter pensão alimentícia. O pai vai pagar R$300, plano de saúde e a natação da criança. Tudo bem, você está pagando uma parte em dinheiro, uma parte em natura. Nenhum problema. Vai pagar R$500 de pensão, plano de saúde, colégio, curso de inglês. Tudo bem, não tem problema. Isso é pensão alimentícia, do mesmo jeito. E aí, chegando à prisão, o que pode acontecer? O juiz só vai determinar a prisão do sujeito caso ele perceba que o sujeito deliberadamente, ou seja, por vontade própria, ele não está interessado em pagar. Por quê? Por rusga com a mãe, com briga com a mãe, com raiva da mãe, por não gostar do filho, por ter problemas pessoais com a família, ou seja, provado que há, demonstrado que há indícios
de condições econômicas de fazer o pagamento, o juiz vai fixar a sua prisão. Quem estabelece essa prisão é um juízo da vara de família, isso não é uma prisão criminal. No Brasil, acabou de ser publicada uma lei nova, a Lei 14.020, que estabelece um regime jurídico especial, emergencial e transitório, impedindo que essa pessoa, nesse período, seja presa lá na penitenciária, na cadeia, normalmente, com os demais presos. Ela vai ficar presa reclusa em casa. Vão ser adotadas medidas para ela ficar numa prisão domiciliar. Nesse período agora de pandemia, não pode ter prisão. Mas, por exemplo, passou a pandemia, terminou esse período, pode ser determinada a sua prisão e você vai para a cadeia. Não tem outra solução. Feito o pagamento, a partir do momento feito o pagamento, você é liberado. O prazo mínimo da prisão são de 30 dias, máximo de 60. Perceba, nesse período que se estabelece esse prazo para a prisão, caso seja feito o pagamento, imediatamente essa pessoa é posta em liberdade. Então esse pagamento da prisão, o pagamento da pensão, importa automaticamente colocar essa pessoa em liberdade. A prisão de alimentos não é uma prisão penalidade, é uma prisão como meio de coerção, como forma de pressionar o cara a fazer o pagamento. É uma maneira de pressionar o cara em prol de um incapaz, de um menor que não tem condições nesse momento de se prover com ele mesmo, com recursos próprios, a sua manutenção. Amigos, espero que eu tenha sido claro, espero que tenha sido proveitoso esse vídeo, tenha tirado bastante dúvidas de vocês. Bem, frequentem sempre o canal da nossa querida faculdade, da nossa UFRJ. Podem me procurar nas redes sociais, estou no Instagram, estou no Facebook, tem meu canal do YouTube. Possa fazer contato, se tiver alguma dúvida, teria um imenso prazer em lhes ajudar.